E assim, você comentou aí também das suas discordâncias com o Ciro, tudo, que você tem vontade de falar com ele sobre isso, já para entrar na nossa primeira pergunta aí do nosso episódio fora das perguntas clichê. E para incrementar aí a nossa pergunta, eu vou lançar aqui a pergunta do João De Luca. Ele, boa noite, pessoal, boa noite, João De Luca, nosso amigo torcedor do Atlético Mineiro. Aí ele falando, pede pro Edu comentar depois das falácias do Decache sobre o Ciro. Ele sempre estão debatendo no Twitter, exatamente. E, assim, o que é a questão? A galera liberal costuma lançar a fake news aí que o Ciro de imprimir dinheiro, que o Ciro nunca foi de falar isso, muito pelo contrário, né? E a esquerda mais marxista, cada mais marxista, até alguns keynesianos, poucos, mas alguns keynesianos também, fazem a crítica do Ciro justamente chamando ele de fiscalista, né? Falando que o Ciro, a questão do superávit, tudo, na questão fiscal. Eu queria saber de você se é essa a sua discordância com o Ciro, a sua principal discordância com o Ciro, se tem outras, e também que você comentasse o Decache, que também já foi um convidado, até ouvi um pedaço do episódio que ele participou aí, que faz justamente da MMT, né, da teoria monetária moderna, que fala justamente dessa questão de emissão monetária, que você comentasse aí as críticas do Decache e também as suas discordâncias com o Ciro com relação ao que você comentou aí na sua resposta. Então, Saulo, cara, vai ser estranho o que eu vou falar para você aqui, mas o Davi Decache tem razão em algumas críticas que ele faz. E o Decache, a gente acabou brigando recentemente ali e tal, mas ele é um cara muito legal e a gente conversa no WhatsApp e tal, e logo em breve nós já vamos reatar de volta, porque ele é um cara muito legal, eu não quero o mal dele. E a gente briga, né, discute feio ali, todo mundo veio. Mas o que pega aqui, né? E aí eu entendo o Ciro também, e eu queria fazer essa pergunta para ele para descobrir até que ponto é um discurso para que você possa aglutinar mais pessoas, ou até que ponto ele de fato tem ele pensa desse jeito. E o que é basicamente essa questão aqui? O que a MMT diz em suma? Eu vou tentar resumir para muito resumidamente. A MMT diz que o Estado, toda vez que ele realiza um gasto, seja para pagar juro para banqueiro, seja para pagar o Bolsa Família, ele vai emitir dinheiro. Todo gasto é assim. Todo gasto é o Banco Central que manda para os bancos comerciais, eles aumentam a base monetária, e isso significa emitir dinheiro. Portanto, e aí já começa a falácia liberal do que o Ciro vai emitir dinheiro. Todos os presidentes emitem dinheiro. Todos. Toda hora, todo instante está emitido dinheiro. Então, essa é uma primeira premissa. Qual é a crítica que eu faço ao Ciro nesse ponto? É que o Ciro, sendo um desenvolvimentista, ele vai precisar do que ele sempre fala, de um Estado forte. Agora, um Estado forte custa caro. E o Estado forte vai precisar com que você derrube essa falácia de que não existe dinheiro e que o dinheiro acabou. É evidente que o Ciro Gomes tem uma proposta de reforma tributária que agrava, né, a cobrança aos mais ricos e que isso ajuda a conta pública, etc. A financiar. Etc. Exato. Financiar, veja bem, quando você cobra tributo, você destrói dinheiro, e quando você gasta, você cria dinheiro novo. Então, na verdade, esse dinheiro que você está cobrando de tributo não é para financiar nada. É só para você ter um equilíbrio e, na verdade, você está tirando o poder de compra dos ricos e deixando ele para você poder fazer abrindo caminho para o investimento público. Então, lembrem disso sempre. Os impostos não servem para financiar nada. Os impostos servem para quê? Para que as pessoas sejam obrigadas a usar o real, por isso que chama curso forçado. O real é uma moeda de curso forçado e serve para você distribuir renda, tirar desigualdade, porque diminuir desigualdade não é você só dar dinheiro para a parte de baixo, você tem que tirar da parte de cima. Infelizmente é um conflito político, mas você tem que diminuir a distância do teto para o piso, senão não é diminuir desigualdade. Desigualdade é a distância do teto para o piso. E então, qual é o ponto? O Ciro, se for eleito em 2023, ele não fará superávit primário.
mesmo fazendo as reformas que ele está propondo, agravando, tirando, cortando 20% das renúncias fiscais, tudo isso, etc, etc, isso não garante a ele um superávit primário. Só que o superávit primário não pode ser uma meta. E aí, qual que é a discordância? O Ciro bate no tripé macroeconômico, bate toda hora no tripé macroeconômico, e ele tem razão de bater, só que ele bate da perna errada, que é a meta de inflação. Ora, a meta de inflação, ela é uma âncora de preço até razoável. O câmbio flutuante, ele não tem o que fazer, ou ele vai botar câmbio fixo. Isso não existe, não faz o menor sentido, ele não vai fazer isso. Então, a perna que ele deveria atacar é essa promessa estúpida de superávit primário. Porque não precisa. E assim, o superávit primário é um resultado. A gente pode ter superávit primário se o país começar a crescer, se o país não sei o quê, a gente pode ter um superávit primário, que nem aconteceu no Lula, por exemplo. No primeiro período do Lula, você teve um crescimento e houve superávit primário. Entendeu? Mas era um resultado, não era meta, estava tendo investimento. No primeiro começo, depois virou, que a gente já sabe. Mas o Ciro não pode. E aí fica a dúvida se ele sabe disso ou não, e eu acho que ele sabe, porque ele conversou com o André Rezende, ele é um cara muito estudioso, ele sabe da teoria monetária moderna, ele já falou várias vezes esse assunto por aí. Esses dias perguntaram para ele sobre o MT, ele falou que cabe no PND e tal, então ele está atento, eu sei que ele está atento. Agora, qual que é? Eu acho que o Ciro, ele tem essa missão, né, de agregar a centro-direita, de tentar trazer um pessoal mais liberal, mas que, sabe, vai abraçar porque vê que ele tem um projeto, etc, etc, e para isso, ele não pode sair falando por aí que ele vai a gastança, e não sei o quê, e que acabou a regra fiscal, etc, etc, você entende? Porque para ele é uma situação complicadíssima. E aí tá a minha discussão com o Decache, porque o Decache acha que o cara pode chegar lá e ficar falando que não, MMT, vamos emitir, vamos... Não, peraí, cara. Pô, eu estudo MMT há 3 anos e até hoje não entendi ela por completo, um negócio super complexo. Como é que você quer explicar isso pro povão agora, em cima da hora da eleição? Explicar para eles que, pô, não importa equilíbrio fiscal, não sei o quê. Fala isso na mídia. Isso, os caras vão pintar ele de louco. Na hora. E o Decache acha que não sei o quê. E relativiza. Eu não discordo das críticas dele. Eu acho que ele exagera muito, até porque quem está em primeiro lugar não é o Ciro. Quem está em primeiro lugar é o Lula, com 40% dos votos. E o Lula não fala nem isso, nem nada, né? O Lula não sabe nem que esse assunto existe, e quando vai entrar lá, vai botar isso na mão de alguém reacionário. Que provavelmente é o Henrique Meirelles, que está no PSD. Que jamais vai fazer um negócio desse, né? E não vai dar espaço para os economistas de esquerda. Não vai dar espaço. Então eu falo para ele, cara, tudo bem, quer criticar tal, mas qual que é o tamanho da contradição? Você se cala do Lula, que vai ser infinitamente pior, mais reacionário e tal. Pô, a gente sabe quem vai ser o nosso economista, o Nelson Marconi, sabe? Dá para conversar com essa gente, pô. Você acha que o Nelson Marconi não está aberto para conversar? O Nelson Marconi acabou de fazer um debate de 2h30 com o André Lara Rezende, falando sobre esse tema. Estamos todo mundo aberto ao debate. Ele, o Davi, um economista brilhante que ele é, teria muito mais espaço no debate com o PDT, com o Ciro, do que com o governo Lula. E ele não entende. Então, essa é a minha discordância, né, tanto com o Davi quanto com o Ciro, e eu acho que é uma coisa importante, mas assim, as qualidades que o Ciro traz para o debate, a visão estrutural que ele tem sobre a nossa indústria, sobre a nossa economia, é a melhor que nós temos hoje, com certeza, assim, absoluta, disparado. É o que tem um caminho estratégico para mas sem dúvida, industrial. É um cara que de volta trouxe para o centro do debate a ideia de projeto, e fazia décadas de que isso não acontecia no Brasil, né? Então, assim, o Ciro tem uma importância para o debate, e as pessoas tentam relativizar e fazer tal, é porque a gente sabe que paixão, política, infelizmente, hoje é muita paixão e pouca razão, mas lá no âmago, lá no fundo, as pessoas sabem que o Ciro é o mais preparado, só que luta política não é só preparo, tem várias coisas, infelizmente você precisa fazer as pessoas se afeiçoarem por você. E o Ciro tá tentando aí e tal, mas, né, e, enfim, vamos ver como é que vai ser aí. Mas essas são as minhas discordâncias com o Davi, mas eu quero o Davi muito bem. Eu queria deixar isso claro aqui também, que o Davi é um cara muito legal, assim, eu converso com ele todo dia, ele é um cara, enfim, ele aguentou anos esse debate da MMT, assim, ó, levando bordoada, e ele bancou a coisa, e depois quando ela Rezende comprou, aí, nossa, né, mas assim, o pessoal do PSOL lá, de antes do PSOL, já vinha com esse debate, eles têm muito mérito
nesse debate aí, sabe? Então eu quero ele muito bem, assim, eu só acho que ele realmente ele erra um pouco, pesa a mão demais o Ciro, e aí talvez também tenha a questão que ele gosta do Lula, e aí o Ciro bate do Lula, e daí ele quer revidar, enfim. Né, Aí é essa coisa. sacanagem, né? Você deve vender Né? MMT e gostar do Lula, né? Mas Pois vamos é, lá. então, mas enfim. Assim,